Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com o seu calor, com o seu grandioso amor. Lá no fim do horizonte, no canto mais distante lá, a tua mão está. Lá acima do universo, nas linhas de um verso lá, a tua mão está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, a tua mão está, a tua mão está. Nem sempre posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Lá no imenso firmamento, em todos os momentos lá, a tua mão está. Lá no coração que chora, no abraço que consola lá, a tua mão está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão
se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, aleluia.
Meu irmão, nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, apesar de nós estarmos aqui com o templo fechado, né, nosso local de culto aqui fechado, mas nossa igreja continua trabalhando e ela requer da nossa parte nossos compromissos, tanto de oração quanto de intercessão, ajuda, como nós temos recebido de muitos irmãos aqui que ainda nos seus ministérios continuam nos ajudando, seja os músicos, o pastor Sandro aqui nos ajudando na questão de gravar os vídeos, outros pastores, líderes que estão dando as suas aulas. É o que nós podemos fazer ainda para mantermos nossas ministrações e aquilo que nós podemos compartilhar, né, com você que é membro dessa comunidade. E eu te peço que você seja sensível a tudo isso, porque essa causa, esse projeto ainda precisa da sua ajuda e vai precisar sempre de sua ajuda, a sua contribuição. E nesse tempo nós estamos encontrando dificuldades de arrecadarmos e fazemos nossas arrecadações aqui, mas não são impedidas de você fazer sua contribuição na conta da igreja, né, ou de outra forma. Nos procure, faça a sua contribuição. Você pode passar no cartão, mas não deixe, por favor, de nos ajudar a manter essa causa, essa obra. A Comunidade Batista Nacional de Cruz Alta, ela precisa de você, para que ela venha se manter. Nós temos nessa semana próxima agora muitos compromissos. Nosso aluguel, as ajudas de cultos dos pastores, todas as nossas despesas que nós temos com nossas compras que nós fizemos há algum tempo atrás. Então, eu peço a você, por favor, nos ajude. Seja generoso, seja instrumento de Deus nesse tempo. Aplique a sua fé, ou melhor, pratique a sua fé nesse tempo. E a sua fé, ela passa-se por isso, por contribuições daquilo que eu creio que você entende como uma causa do Evangelho, do Reino de Deus nesse tempo. E ela se chama Comunidade Batista Nacional. Também peço a todos que também contribuam com o gênero alimentício. Já começamos a distribuir nossas cestas básicas a pessoas, a irmãos que estão passando nesse tempo tempos de dificuldade. E você tem sido instrumento de Deus para essas vidas. Continue. Procure a Tatiane Zanetti, procure a minha esposa, né, a pastora Jô. Procure-nos. Se você desejar, olha, eu quero doar alimentos, chame-nos nossas redes sociais e que a gente vai conseguir arrecadar e depois encaminhar as pessoas que estão necessitadas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te prospere nesse tempo, que você possa realmente ser alvo da bênção e da prosperidade de Deus. E quando isso chegar e estiver na sua vida, você possa então partir o pão e contribuir generosamente com o outro e com essa comunidade. Muito obrigado, Deus te abençoe. Graça e paz, boa noite, mais um domingo. Nós estamos aqui virtualmente chegando na tua casa, na sua casa, e pedindo que o Senhor nos abençoe mais uma vez, mais um primeiro dia da semana, que nós podemos orarmos juntos, estarmos juntos aqui, compartilhando a palavra, ouvindo esses louvores que nós ouvimos, para edificar realmente nossa casa, nossa vida, nossa família. Começo lendo o texto que diz em Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Assim diz o Senhor: vi como meu povo está sofrendo no Egito. Ouvi o seu clamor por libertação, por salvação de seus capatazes, pois eu conheço a dor deles, eu conheço a sua dor. Me dediquei nessa semana a pensar sobre realmente o que esse tempo está causando em nós e todo o sofrimento que nós estamos passando nesses dias. Olhar as notícias, olhar a situação que encontra esse nosso país e o nosso planeta, o mundo. Quando a gente vê tanto sofrimento, tanta dor,
realmente nós começamos a pensar como isso nos aflige tanto. Tem nos afligido, tem nos feito sofrer em razão de nossos distanciamentos, de nossas limitações, onde nós tínhamos toda a liberdade antes de ir e vir. Hoje sofremos porque não conseguimos ver as pessoas que nós gostaríamos de ver, estar aonde nós gostaríamos de estar, né? Trabalhar da forma que sempre trabalhamos, estarmos aqui, né? Juntos como uma comunidade, todas as oportunidades que nós temos de estarmos juntos, celebrando, nos alegrando no Senhor. Isso tudo nos faz pensar por que estamos sofrendo tudo isso. Quando nós olhamos os noticiários e vemos o número de pessoas que estão sendo atingidas por isso, e o número de famílias que estão perdendo suas pessoas amadas, seus entes queridos, por ser atingidos, né, por essa epidemia que nós, algum tempo atrás, nunca imaginaríamos que isso poderia acontecer. E aí me dediquei a semana a colocar-me em oração, e o Senhor foi falando comigo algumas coisas sobre isso, e eu fui me dedicando a ler, estudar e pensar sobre isso. Por isso, escrevi algumas coisas aqui, vou seguir um roteiro em aquilo que Deus colocou no meu coração, mas também dentro da minha limitação e humildade em pensar sobre sofrimento, sobre a dor, sobre as aflições que hoje podemos estar passando, e que realmente não há como mensurar a dor e o sofrimento de cada um nesse momento. Aqui nós vemos o texto onde Êxodo, o próprio Deus fala com Moisés, e diz a Moisés no capítulo 13 e versículo 7: eu vi como o meu povo está sofrendo, e eu ouvi o clamor do meu povo por libertação, por salvação, e eu sei a dor que eles estão sofrendo. Vivemos, né, como eu falei, dias tão difíceis, né, tão doloridos, tão dias de tanto sofrimento. Isso nos faz pensar, e como pessoas pensaram sobre isso, como ao longo da história, da filosofia, né, filósofos, teólogos, sociólogos, antropólogos, cientistas, médicos, psicólogos, todos esses das áreas humanas, né, que nos antecederam, como muitos pensaram sobre sofrimento. Então, o pensar sobre o problema da dor, do sofrimento, é algo bíblico, que nós vemos na Bíblia, e é algo que todo o ser humano se pergunta: por que sofremos? Por que nós sofremos tanto? Por que eu sofro? Por que o meu próximo sofre? Por que nós sofremos? Então, eu não quero ser aqui audacioso ao ponto de o que eu posso falar aqui se resume, ou ser prepotente em achar que aquilo que eu pensei aqui é suficiente para responder isso tudo. Eu não tenho essa intenção. Eu apenas quero trazer esse problema para a gente pensar nesses tempos de hoje, segundo o Evangelho, segundo aquilo que nós cremos, de uma ação e de uma soberania divina diante do sofrimento, né? Se nós vamos entrar nesses labirintos e tentar achar as causas do sofrimento, eu penso que seria um labirinto muito grande e muito desafiador para a gente achar uma saída ou uma justificativa por que nós sofremos, por que o justo sofre, por que a pessoa que nós achamos que não deveríamos sofrer está sofrendo. Tudo isso faz parte de da problemática da vida. E quando nós começamos então a parar, como foi, né, o Eclesiastes, e observar as coisas, vem em nossa cabeça muitas perguntas, vem muitos problemas para a gente resolver, né? Muitos livros foram escritos sobre isso. Por que o mal nos atinge, por que o sofrimento nos atinge, e como nós então poderemos reagir
diante disso, como nós podemos agir e reagir diante disso. Então, a minha intenção não é finalizar aqui. A minha intenção é a gente trazer para nossas conversas, nossas reflexões, por que nós sofremos tanto. Até ilustro aqui sofrimento, para a gente pensar aqui, sofrimento ou sofrência, que essa palavra hoje é uma palavra um pouco do cotidiano, das músicas, dos sertanejos, né? Sofrência, eu creio que seja muito mais que essas frustrações dentro das paixões e até das promiscuidades, das imoralidades de uma vida que se pode entender que se resume só em prazer e sexo e paixões. Sofrência é muito mais que isso. Sofrência é muito mais que sofrer por amor. Nós sofremos por muitas outras coisas. É claro que nesse tempo a gente fala sobre essa palavra e resume e traz para isso. Então, de onde podemos pensar? Por que sofremos? E eu notei algumas coisas. Sofremos porque existimos. O próprio existir é sofrer. Quero parafrasear, da minha parte aqui, usar uma frase do Descartes que diz, penso, logo existo. Também podemos parafrasear dizendo, sofro, logo existo. Sofrimento faz parte da nossa existência. Existir é sofrer. Existir é sofrer. Então eu sofro porque eu existo. E quando eu tenho entendimento agora de uma cosmovisão cristã, eu também começo a ver algumas das causas do sofrimento. E que nós temos pensado aqui há um bom tempo é que nós somos, a Bíblia vai nos mostrar que nós somos contingentes, que nós somos limitados, que nós somos frágeis, que nós somos finitos, que nós somos carne. Ou seja, o sofrimento existe porque nós temos essa condição humana de fragilidade, de contingência, de limitação. Então, eu sofro porque eu sou ser humano. Eu sofro também porque nós sofremos, e eu sofro porque além de eu ser um homem finito, limitado, contingente, eu sou caído. Eu sou miserável. A minha condição de pecador me faz eu sofrer. Lamentações vai dizer assim, Salomão diz assim que do que se queixa o homem, a não ser dos seus próprios pecados. A condição humana, somado com a queda do homem, o pecado que entrou em nossa vida nos faz sofrer. E às vezes nós nos queixamos dos sofrimentos da vida e não entendemos que o quê? Nós somos seres pecadores, nós somos concebidos em pecado. A nossa condição humana, somada às condições que o pecado nos afetou, nos faz sofrer. Sofremos porque somos pecadores. Sofremos porque não conseguimos encontrar em nós, então, potenciais de salvação, de redenção. Por isso nós sofremos. Porque quando olhamos para a nossa condição finita, frágil e caída, nós queremos então buscar em nós essa auto-redenção, essa salvação em nós mesmos. E sofremos porque nós vamos para nós e não encontramos em nós algo que possa então nos tirar desse sofrimento. Sofremos porque esperamos ou confiamos em nós ou confiamos no outro. Confiamos no mundo, confiamos no governo, confiamos no dinheiro, confiamos no outro. E aí sofremos porque tanto em nós quanto no outro não há base de confiança para nos tirar de sofrimentos da vida. E aí nós pensamos assim, quando nós tivermos um governo, quando nós tivermos de um dinheiro, quando nós chegarmos naquele lugar, nós vamos parar de sofrer. E continuamos sofrendo. Sofremos porque somos cegos. Sofremos em razão de nossa cegueira. Nós
somos pessoas, somos limitados na questão de ver, ouvir e perceber as coisas. Somos muito limitados. A cegueira, após a queda, tomou conta de nosso entendimento. Por isso que nós sofremos, porque nós somos seres cegos, míopes. Não conseguimos definir e ver as coisas como elas deveriam ser vistas corretamente, perceber as coisas como deveriam ser percebidas, ouvir as coisas como elas foram ditas para nós. Nós sofremos porque nós somos limitados em enxergar, em ver, em perceber, em ouvir. Sofremos porque nunca somos e nunca seremos saciados nesse tempo, nessa vida. Somos seres insaciáveis. E nós sofremos porque nós somos seres sedentos. E sofremos porque nós temos que estar sempre buscando isso, mas nunca nos saciamos. Isso é uma das causas que eu posso pensar que sofremos. Sofremos porque não temos a humildade suficiente para admitir que podemos sofrer. Não somos humildes o suficiente para admitir: podemos sofrer. Não, eu sou arrogante demais, eu sou orgulhoso demais, eu sou altivo demais, eu sou soberbo demais para admitir que eu posso passar por sofrimento. E aí muitas das vezes nós questionamos Deus: Deus, por que eu estou sofrendo? Por que eu estou sofrendo? Então, sofremos porque não temos a humildade de admitir isso. Sofremos porque não crescemos. Somos eternos Peter Pans. Sofremos porque nós não queremos crescer. E aí queremos ficar na nossa Neverland, a terra do nunca, onde não queremos crescer, desenvolver, expandir. E aí nós sofremos, porque crescer, meu irmão, dói. Crescer dói. Lembra quando a gente era criança, né? Eu me lembro assim que numa fase da minha vida, o meu corpo estava crescendo muito rápido e eu tinha muitas dores. E eu lembro que meu pai, principalmente, fazia massagem nas minhas pernas, fazia aquilo por quê? Porque o meu corpo estava crescendo muito rápido, então as dores do crescimento, né, todos os músculos dos ossos, aquilo me fazia ter muitas dores, principalmente à noite. Então eu começava então a me queixar de dores, e meu pai dizia assim: é porque você está crescendo, e o crescimento do teu corpo, ele vai te causar dores, vai te causar sofrimento. Crescer dói. E aí nós começamos a ver que quando crescemos, quando tornamos adultos, nós começamos a entender que criança não sofre tanto. E aí, né, você já pode pensar assim: meu Deus, às vezes os adolescentes estão pensando assim: como eu sofro quando eu sou criança, quando eu sofro com essa adolescência, como eu sofro com a juventude. Aí quando você chega a uma idade como a minha, você pensa assim: meu Deus, eu não sofria nada quando era criança, não sofria nada quando era adolescente. Saudade da minha adolescência. Por quê? Porque nós temos essa ideia de que passando as fases da vida, o sofrimento, a dor vão ser cessados. Sofremos porque queríamos ser como Deus. Nós sofremos porque nós, na verdade, no fundo, aquele desejo lá do Éden em que a mulher foi seduzida, ainda está dentro de nós. Nós queremos ser como Deus. Nós sofremos em não conseguir ser como Deus. Sofremos porque depois de entendermos que não conseguimos ser Deus, nós desenvolvemos tecnologias e achamos que essas tecnologias, elas podem conduzir então Deus, orientar Deus, elas podem aconselhar Deus, elas podem induzir a Deus a então, não sendo como Ele, fazer com que Ele faça aquilo que a gente então quer. Isso chama-se religião. Essa tecnologia em que tenta induzir e conduzir o Deus soberano
a fazer aquilo que eu quero, para mim ter apenas prazer e bem-estar, nunca sofrimento. E aí nós desenvolvemos todo tipo de rito, liturgia, e achamos que realmente o controle do sagrado, do Todo-Poderoso, do Rei Soberano, esse controle pode estar em nossas mãos. E nós sofremos porque Ele não faz o que a gente quer. Na maioria das vezes, meu irmão, eu entendo que Ele às vezes parece não estar nem aí com a gente. Porque quando a gente está no sofrimento, na dor, a gente se sente assim. Cadê Deus no meu sofrimento? Cadê Deus no sofrimento do justo? Aonde está Deus na pandemia? Aonde está Deus nas tragédias? Aonde está Deus quando meu filho fica doente? Aonde está Deus onde meu pai é acometido de câncer? Aonde está Deus? E aí nós sofremos porque nós então nos dedicamos a essa tecnologia de tentar buscar esse Deus e conduzir a Ele, como se conduz um cego, como se acorda um dorminhoco, como se orienta uma pessoa sem juízo e desorientada, através de canções, jejuns, orações, através de ritos, liturgias, sacramentos. E aí nós vemos assim, será que Deus realmente não está vendo como eu estou aqui orientando Ele? E aí realmente nós nos deparamos com muitas das vezes a frustração de não obtermos a resposta daquilo que nós achamos que é correto para nós, dentro do sofrimento. E aí nós vamos para toda a nossa religiosidade e começamos a ver que toda essa tecnologia não adiantou, muitas das vezes, para evitar uma dor ou um sofrimento que nós podemos estar passando, ou já temos passado, ou vamos enfrentar. Sofremos, mesmo não aceitando, mas sofremos. Essas confissões hoje positivas que nós encontramos aí, de autoajuda, são como placebos em nossas consciências. Eu não aceito sofrer, eu rejeito sofrer, eu não quero sofrer. Então eu determino, eu dou uma ordem, e aí alienamos e anestesiamos como placebos nossas consciências, dizendo assim, não, eu não estou sofrendo, como uma fuga de uma realidade de autoajuda. Isso é um placebo. Sofremos porque não sabemos nos relacionar com as coisas e nem com as pessoas. Por isso nós sofremos. Nós temos depois da queda, muitas coisas foram afetadas. E principalmente, a maneira que nós nos relacionamos com as coisas e com as pessoas, com os outros. Por isso que a maioria dos nossos sofrimentos é não saber lidar com as coisas e com as pessoas. Por isso que nós sofremos. Sofremos porque o outro nos faz sofrer, porque o sucesso do outro nos incomoda, a tragédia do outro nos incomoda, o que o outro tem, o que o outro possui nos incomoda, porque daí nós desenvolvemos sofrimentos a partir de nossas invejas, a partir de nossas competitividades, a partir de nossas vaidades. E aí começamos então a sofrer por coisas que a gente para pensar, por que eu estou sofrendo tanto? Por causa dessa pessoa. O que ela me fez para que eu sofra tanto com isso? Por que eu sofro tanto em não ter aquilo que eu gostaria de ter? Por que eu não sofro tanto em não atingir
Aquele objetivo em que eu tanto sonhei. Por que eu sofro tanto e não chegar àquele lugar que eu tanto gostaria de chegar? Porque muitas vezes a relação e a maneira de pensar, a relação com tudo isso, nos faz sofrer e nos traz muita dor. Nós não sabemos, às vezes, nos relacionar com nossos amigos, com nossos pais, com nossos filhos. E sofremos as relações que poderiam ser prazerosas, alegres, felizes. E por que sofremos tanto nas relações? Eu me pergunto às vezes, me faço essas perguntas muitas das vezes. Por que uma determinada pessoa me faz sofrer tanto? Porque ela não faz aquilo que eu gostaria que ela fizesse. Ela não corresponde àquilo que eu gostaria que ela correspondesse para mim. Ela não me devolve aquilo que eu, por carência, necessito tanto dela. Por isso eu sofro. Porque às vezes eu sou rejeitado. Às vezes eu não sou entendido. Às vezes eu não sou compreendido. Às vezes eu não sou amado como gostaria. Não sou aceito como deveria. Não sou cuidado como eu preciso. Por isso eu sofro. Eu sofro e nós sofremos porque achamos que sabemos tudo. Nós achamos que sabemos tudo. E aquilo que nós não sabemos, às vezes nós não estamos nem aí. Não damos menor importância para isso. Por quê? Porque nós só achamos, ou melhor, nós sofremos porque achamos que sabemos tudo. E aquilo que não sabemos, não estamos nem interessados nisso. Sofremos porque não temos controle de tudo. Vou repetir, nós sofremos porque nós não temos controle de tudo. Como nós gostaríamos de ter o controle de tudo. Na verdade, nós não temos controle sobre muita coisa. Na verdade, nós não temos controle sobre quase nada. Por isso que Paulo, quando ele olha para si, ele diz assim: eu quero fazer uma coisa, mas eu não consigo fazer. E o mal que está em mim, esse que eu não quero fazer, isso às vezes eu faço. Porque as minhas pulsões, os meus desejos, às vezes me levam a fazer coisas que eu não queria fazer. Eu não tenho controle sobre eles. E às vezes sofremos, porque às vezes não conseguimos controlar nossos apetites, nossos desejos. Muitos, e eu sofro muito com isso, às vezes não conseguir controlar o que eu vou comer e quanto que eu vou comer. O que eu vou falar e o que eu não vou falar. Nós sofremos porque nós não conseguimos controlar nós mesmos, nossas pulsões, nossos desejos. E sofremos com isso. Sofremos porque não conseguimos controlar nem nossos filhos. Às vezes não conseguimos controlar a maneira que nós lidamos com o dinheiro. Porque nós somos pessoas que não vamos conseguir controlar tudo. Por isso que muito dos nossos sofrimentos está baseado nisso. Sofremos porque somos frágeis. E uma geração de hoje que sofre tanto, que tem tanta sofrência, porque é uma geração chamada uma geração mimimi. Uma geração tão frágil, tão mimada, tão infantilizada, com uma baixa imunidade emocional e espiritual. Sofremos por causa disso, porque cada vez mais parece que as gerações são mais frágeis. Hoje, eu estava lendo alguns livros e pensando sobre isso, meu Deus, parece que as mulheres diziam que ter muitos filhos era muito mais fácil antigamente. Hoje uma mulher ter um filho, como é sofrido. E as mulheres, nossos avós, nossos mães, e avós e bisavós, como mulheres, eles eram muito mais resistentes, fortes. E olhavam e enfrentavam a vida e não achavam nenhum sofrimento. Em ter que sair, em ter que ir em lugares distantes, ter que acordar de madrugada, em ter que trabalhar no frio, trabalhar sem recurso. E eles não têm crises e não têm traumas por sofrer essas questões. Hoje a gente vê uma geração de jovens, adolescentes, que sofre por qualquer coisa, como se fosse algodão doce, como se fosse uma geração frágil. Você não pode, tudo é tão nocivo
Que hoje nós vemos o que era uma brincadeira no passado, de botar apelido, hoje é um bullying. E eu não sou a favor disso, mas eu penso, meu Deus, botaram um apelido na minha infância, eu resistia, o cara passava, tá, o papai ficava numa crise em 2 dias, e bora. Hoje, um apelido, uma brincadeira, um não, isso torna-se traumático para uma geração fragilizada, e ela está sofrendo por isso. E as próximas gerações vão colher por causa disso, por esse déficit, por essa baixa imunidade emocional e espiritual que todos podem estar sendo assolados hoje. Sofremos porque somos capturados pela imagem que vemos no espelho. Sabe por que sofremos? Porque esse narciso, que às vezes nós enxergamos no espelho, está nos capturando. Está nos capturando no sentido de acharmos que nós somos o centro do universo, que nós somos a última bolacha do pacote. E sofremos porque só enxergamos a nós mesmos. Só enxergamos a imagem do narciso que reflete no espelho. Nós só enxergamos o eu. E aí não admitimos enxergar imperfeições, defeitos, falhas. E sofremos muitas vezes com as nossas próprias falhas, porque a gente não quer enxergar aquilo que a gente está vendo no espelho. Porque o que nós queremos ver no espelho é só o melhor que nós temos. E nós muitas das vezes somos capturados, como um narciso foi capturado pelas águas, de tanto se amar, tanto amar a si mesmo. Por isso que Paulo, quando escreve a Timóteo, diz assim, que nos últimos tempos, nos últimos dias, os homens seriam amantes de si mesmos. Amantes de si mesmos, narcisos, como fala o mito do narciso. E nós olhamos para o espelho e aí somos capturados. Por isso que nós sofremos. Porque nós não somos o centro do universo, não somos o último gás da coca, nós somos imperfeitos. E isso nos faz sofrer. Por quê? Porque nós estamos a cada vez a passos largos para o envelhecimento. E a beleza vai sendo tirada de nós. O padrão de beleza vai sendo desconfigurado. E nós vamos então olhando no espelho e vendo assim, meu Deus, o tempo está passando. E o tempo passa, e quanto tempo passa, eu sofro. Porque Ele está me consumindo. E eu estou me consumindo na minha natureza, que vai cada dia desfalecendo. Sofremos porque fizemos escolhas certas, mas também sofremos porque fizemos escolhas erradas. De certa forma é um paradoxo, é uma ambivalência. Porque às vezes estamos sofrendo hoje porque fizemos escolhas erradas na vida. Mas também podemos sofrer porque fizemos escolhas certas. Então, a dor do sofrimento é como um aguilhão que todo dia nos aflige. É aquela dor do sofrimento em tudo isso que eu posso ter aqui falado. E essa dor, ela é contínua. Algumas vezes nós conseguimos anestesiar. Algumas vezes a dor ou o sofrimento nós anestesiamos, né? Deixamos de lado, mas a maioria do tempo, a maioria das vezes, ela está presente, existindo em nós. Por isso, se pensarmos assim, qual a melhor então maneira de sofrer? E eu não quero aqui realmente dar uma receita de bolo. Porque hoje eu penso sofrimento do meu estado, da minha perspectiva, daquilo que eu estou sofrendo. Quem sabe você que está me ouvindo nessa noite, está sofrendo de uma outra perspectiva. Quem sabe você que está aí, não tem o mesmo sofrimento que eu. Não está sentindo a mesma dor que eu estou sentindo. Você pode dizer assim, pastor, você não imagina o que eu sofro. Pastor, você não imagina o que eu estou passando. O que eu já passei na minha vida.
o quanto eu sofri. E agora você vai vir aqui, pastor, e me dar uma receita, alguns conceitos e algumas dicas para como não sofrer. Eu não tenho essa prepotência e nem essa arrogância de querer dar uma lista de que você pode fazer para sair disso. Até porque cada um vive com o seu sofrimento. Mas eu pensei algumas coisas e anotei aqui. Melhor maneira de nós passarmos melhor por sofrimento. Se é que se pode. Se é que se pode sofrer menos. Se é que se pode passar bem por sofrimentos. Mas a primeira é sofrer pelo motivo certo. Se você pudesse pensar assim, não, eu vou sofrer, eu vou sofrer na vida. Não é se eu vou sofrer, é que quando eu sofrer, eu venho então sofrer pela coisa certa, pelo motivo certo, pelo motivo que eu realmente, e aqui eu falo a você que é um filho de Deus, pelo motivo de que você entende como um filho de Deus entende os valores do reino de Deus, dos princípios eternos, dos valores, das virtudes eternas. E você pode dizer assim, eu estou sofrendo pelo motivo certo, pelo motivo honroso. Estou sofrendo, mas pelo motivo certo. Hoje a minha dor é uma dor de quem sofre, mas sofre por virtudes. Sofre por entender que aquilo que eu estou sofrendo vale a pena. Em Deus, não para mim, mas para Deus. Por isso quando nós lemos as Escrituras e vemos os heróis da fé, todos os homens que são narrados em todas as narrativas bíblicas, nós vamos ver, todos os homens sofreram. Todos os homens sofreram. Os homens de Deus, as mulheres de Deus, todas elas sofreram. Mas sofreram para que o nome do Senhor, para que o Eterno, para que o Todo-Poderoso fosse conhecido e glorificado na vida deles. Sofreram pela causa certa. Então, se você está sofrendo hoje, pense, eu sofro pelo quê? Por mim ou para a glória de Deus? Então sofra, mas sofra pela coisa certa. Sofra a dor que traz de volta para Deus. Eu estava lendo essa semana um texto e refletindo num texto de 2 Coríntios capítulo 6, onde Paulo ele escreve a segunda carta para a igreja de Corinto, e a primeira foi uma carta muito dolorida, muito confrontativa, onde ele confrontou os comportamentos, as mentalidades, aquilo que estava acontecendo de tão grave naquela igreja, naquela comunidade em Corinto. E a segunda ele escreve já com um retorno das mudanças que ocorreram naquela igreja, por causa daquele confronto. E no capítulo 6, é interessante, ele fala uma frase linda, ele diz assim, que existe um sofrimento, uma dor que agrada a Deus. Existe uma dor que agrada a Deus. Se você for estudar lá, você vai ver no capítulo 6, que essa dor era a dor que agrada a Deus é a dor da conversão. É a dor que nós nos convertemos para Deus, que nós reconhecemos nossos pecados, que causa uma dor mesmo. É a dor de eu me sujeitar a Deus, é de eu me render a Deus, é de eu me entregar a Deus. Isso dói muito. Essa é uma dor que agrada a Deus, é a dor da conversão, da volta, do retorno para Deus. Porque eles estavam indo em uma direção longe de Deus. E quando Paulo confronta eles, foi dolorido. É como uma correção no nosso filho. Dói. Quando nós corrigimos nossos filhos, há uma dor no filho e em nós. E Paulo sentia essa dor como pai daquela igreja, e eles sentiram a dor de ser repreendidos por seu pai, por seu pastor. Mas ele diz assim, olha, vocês se voltaram para Deus novamente. Vocês deixaram tudo isso. E às vezes, ele diz assim, pelo primeiro momento foi algo que causou dificuldade, sofrimento em vocês, mas essa dor trouxe de vocês de volta para Deus. Que lindo é quando nós entendemos que o sofrimento ele pode nos trazer de volta para Deus. É uma dor, é um sofrimento,
que agrada a Deus. 2 Coríntios capítulo 6. Sofrer por obediência. E esse é um texto que eu quero ler. Pastor, como eu posso sofrer uma maneira, qual a melhor maneira de sofrer? Obedecendo. Obedecendo. Hebreus capítulo 5, verso 7, diz assim: durante a vida de Jesus na terra, ele ofereceu orações, súplicas, clamando e derramando lágrimas, para aquele que tinha o poder de livrar ele da morte. Ele foi ouvido por causa da sua entrega, da sua piedade, da sua devoção. Ele foi ouvido. Embora fosse filho, falando de Jesus, embora fosse filho, ele aprendeu a obedecer por meio dos sofrimentos. Qual a melhor maneira de passar o sofrimento? Obedecendo. Nós vemos o testemunho do próprio Jesus aqui em Hebreus, que ele aprendeu a obedecer pelo sofrimento. O sofrimento nos proporciona nós sermos obedientes a Deus. O sofrimento nos proporciona, nos dá a oportunidade de nós obedecermos a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, obedeça a Deus. Se você está sofrendo por desobediência, por sair da obediência, obedeça a Deus. E esse sofrimento vai cada vez mais produzir em nós uma obediência ao princípio do nosso Deus, do nosso Pai. Sofrer, de melhor maneira de sofrer, é sofrer abençoando, não blasfemando, não murmurando. Sofra, mas sofra abençoando, não murmurando, não blasfemando, não chutando balde. Sofra, não é sofrer calado, mas sofra abençoando. Sofra a dor no colo do Pai. Quando eu estava escrevendo essa parte, eu pensei, sofrer a dor, Deus me inspirou a pensar assim: quando a minha filha cai, se bateu, caiu, machucou, e vem para mim com aquela dor, chorando, sofrendo, pai, e ela nem fala, às vezes só chora. O que eu faço? Pego ela no colo, e vai passar, e aquilo não passa, mas eu estou dando palavras para ela. Vai passar, acalma, o pai está aqui, e a gente fala, né, assopra e tal, e fala palavras, mas a dor continua. A dor, o sofrimento está ali, está doendo, está sangrando, está machucando, está doendo. Eu sei, filha. Então sofrer é sofrer no colo do nosso Pai. Às vezes nós vamos estar com dor ainda, mas nós estamos no colo dele. Sofrer no colo do Pai é o melhor lugar que nós podemos sofrer. Melhor lugar que nós podemos sofrer, sei que todos nós passamos por isso, é quando a gente fez uma coisa errada e correr para o nosso braço dos nossos pais, é correr para o Pai, é Ele pegar nós no colo e dizer assim: estou aqui, tá, vai passar, vai calmar, calma, vai passar, está aqui. E aquele sofrimento vai sendo ressignificado, ou melhor, vai sendo diminuído, porque nós estamos no colo da quem pode nos cuidar. Se você está sofrendo, meu irmão, minha irmã, sofra nos braços do Pai. É o melhor lugar, no colo do Pai. Nos braços, no colo, no aconchego dos braços do Pai. Se você quiser uma maneira de sofrer melhor, sofra pelo consolo, sendo consolado pelo Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo é uma dos atributos do Espírito de Deus, é que Ele é o Consolador. Ele vai nos consolar. Ele tem essa atribuição divina. Ele tem esse papel em nossas vidas. Sofra, mas saiba que o Consolador está ao nosso lado, está dentro de nós, está conosco em todo o tempo. Sofra dando testemunho, no sentido de: eu estou sofrendo, mas eu estou negando a mim mesmo. O testemunho do Filho de Deus, que nega a si mesmo e caminha para a cruz. Sofrer negando a si mesmo. Sofrer com alegria, que todo verdadeiro cristão, ele será injuriado, caluniado
e alvo de todo tipo de mentira. Jesus, quando fala lá no Sermão do Monte, diz assim, olha, diz assim, bem-aventurados são vocês, que por causa do meu nome, serão injuriados, caluniados, injustiçados e levantarem sobre você todo tipo de mentira. Alegrai-vos, alegrai-vos. Então, se nós sofremos por todas as injustiças, injúrias, calúnias que são feitas contra nós, e nós sofremos com isso, isso causa dores tremendas dentro de nós, mas nós temos essa palavra: se alegre. Se alegre nisso. Não sofra tanto com isso. Dói, mas se alegre. É pelo nome do Senhor. É por testemunho, é pelo nome dele que eu estou sofrendo. Sofrer a injustiça e o dano, para nós que somos filhos de Deus, é como sofrer como Jesus, que na cruz pôde dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Nós, como filhos de Deus, eu posso dizer, isso tem falado muito comigo há algum tempo. Nós somos as únicas pessoas na terra que podemos sofrer os danos da injustiça. E o dano, a dor da injustiça. Sem nos desesperarmos. Porque nós somos filhos de Deus. Porque a esperança em nós não está nas justiças que nós temos, mas muitas vezes nas injustiças que nós podemos vencer e absorver esses danos. Nós somos injustiçados todos os dias. Mas somos filhos de Deus e podemos suportar essas injustiças. Sofrer, a melhor maneira de sofrer é sofrer de joelhos. É sofrer quebrantado. É sofrer prostrado. É sofrer em entrega total, de joelhos e de renúncia. É a melhor maneira que nós sofremos. Podemos sofrer. Sofrer gerando frutos. Sofrer sendo aperfeiçoado. É interessante que quando Paulo ora e pede para Deus para que tire o espinho na carne, o Senhor diz a ele: a minha graça te basta. Você está sofrendo, mas a minha graça é suficiente. E é nesse sofrimento, nesse espinho que o mensageiro de Satanás colocou na tua vida, para que você não se ensoberbecesse diante das revelações que eu te dei. A minha graça vai te aperfeiçoar, porque meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, no seu sofrimento. Essa dor do espinho, isso aqui é o instrumento de aperfeiçoamento do teu homem interior, do teu espírito, do teu homem, o aperfeiçoamento da graça de Deus dentro de você. Podemos sofrer. Uma melhor maneira é quando nós entendemos que somos fortalecidos em todas as circunstâncias. Paulo também vai dizer: posso todas as coisas daquele que me fortalece. Mas no versículo antes ele vai dizer: eu sei ter em abundância e sei viver em escassez. Em todas as circunstâncias ele me fortalece. Sofrer numa dificuldade, numa dor, é entender que em todos os momentos, em todas as circunstâncias, o Senhor estará nos fortalecendo. Nesse sofrimento que nós estamos passando hoje, o Senhor estará nos fortalecendo. Quando nós temos muito dinheiro, muitos recursos, muita abundância, o Senhor vai nos estar fortalecendo. E quando nós não tivermos nada, a dificuldade onde nós estamos vivendo hoje, o Senhor vai nos fortalecer em tudo isso. Receba esse entendimento, receba essa palavra nessa noite. Sofrer também como um filho de Deus. No mundo, Jesus disse: tereis aflições. No mundo nós seremos afligidos. Mas ele diz assim: tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. O que é esse bom ânimo? É um enfrentamento. É uma animosidade. É um ânimo. É uma força de vontade de pensar assim: não, eu tenho aflições, mas eu serei animado, eu estarei ativo, não passivo nisso. Então, Jesus deixa essa palavra como uma revelação e uma palavra que chega até nós no dia de hoje, diante de todo esse sofrimento. Tenha bom ânimo,
tenha bom ânimo, te anima, enfrenta essa dor, não caia no vitimismo, não caia no coitadismo, não caia não se amarre nas suas mágoas e amarguras e tristezas do passado, ou na sofrência, né? No sofrimento de ficar preso nisso e colocar sobre si, sobre o seu coração, um vitimismo e um coitadismo e estar lamentando, né? Como aquele desenho antigo diz assim: ó céus, ó vida, ó tristeza, ó sofrimento. Tenha bom ânimo, saia disso, enfrente a sua dor. Nós podemos ser sensíveis, mas não frágeis. Nós temos que ser pessoas ativas nisso tudo. E não estou dizendo de uma confissão positiva e um determinismo, não. Mas nós temos que levantar, sacudir o pó e enfrentar os sofrimentos da vida. Porque se hoje temos sofrimentos, amanhã também os teremos. Serão outros, mas nós vamos ter que. Quando que isso cessa, pastor? E aí nós temos as promessas bíblicas. Um texto que, para mim terminar, nós estamos terminando, é Isaías, que diz assim: quando passares pelas águas, elas não te submergirão. São promessas de Deus. E quando nós passarmos dessas aflições e sofrimentos, nós não seremos tragados por elas. As águas não nos afogarão. Salmo 23, bem conhecido, diz assim: ainda que eu passe por vales de sombra e de morte, o Senhor estará comigo. O Senhor está conosco nos sofrimentos da vida. Nosso pastor não nos deixa nos sofrimentos. A gente pensa assim: não, nas alegrias, nas conquistas, Deus está comigo. Uau! E nos dias difíceis? E nos dias de sofrimento? Aonde Ele está? Será que Ele se muda? Será que a gente olha assim: cadê Deus aqui? Cadê Deus no sofrimento? Senhor, tu não está me vendo? É o que o Jó achava. É o que muitos de nós achamos. Que no sofrimento ele está dormindo. Que ele não está vendo. Que nós temos que ir lá e chacoalhar: Deus, acorda. Não. Em todo o tempo Deus está conosco. Aonde está Deus hoje na pandemia? Está nos médicos, nos enfermeiros, nas autoridades, naqueles que querem hoje ajudar o próximo. Está em você que doa o seu alimento para que a gente possa ajudar os outros aqui. Deus está nisso. No sofrimento, Deus está atuando através das pessoas. Deus está ali. E outros textos mais que falam sobre, e textos, né, já proféticos, sabendo que no dia do Senhor, naquele dia, toda a lágrima será enxugada. Toda dor será tirada. Então, eu me agarro nisso. Eu me agarro que no meio do meu sofrimento, que eu passo hoje e que eu vou passar amanhã, o Senhor estará comigo. E me dará força e ânimo para que eu possa suportar tudo isso. E eu quero responder a isso, glorificando o nome dEle. Sabendo, dando graças em tudo. Não desconstruindo o testemunho que eu tenho que dar ao nome dEle. Por isso que passar por sofrimentos nesse tempo, e em todo o tempo, é um desafio para a minha vida e para as nossas vidas. Eu vou terminar aqui, e a música que eu gosto muito, e ouço, e que me caiu no coração, foi uma frase do Marcos Almeida, que diz na música assim: toda dor é por enquanto. Toda dor é por enquanto. A alegria não é plena nesse tempo, nesse corpo, nessa carne, nesses dias. Mas ainda que eu passe por esses vales de hoje, o Senhor está comigo. Mas toda dor é por enquanto. Ela não dura para sempre. Não vai durar para sempre. Um dia nós seremos, eu e você, seremos levados à presença plena do nosso Deus. E lá toda lágrima, todo sofrimento, toda angústia será tirada. Deus, Ele se move a nosso favor. Deus se moveu, no texto que nós lemos do começo, para Israel. Eu vi a aflição do meu povo. Eu ouvi as orações deles.
E eu sei a dor que eles estão sentindo. O Senhor conhece a nossa dor no dia de hoje, no dia de amanhã, e sempre vai estar do nosso lado. Vamos orar? Senhor, nós queremos aqui de joelhos, nosso coração quebrantado, pedir ao Senhor que nos fortaleça e nos dê todo o ânimo possível com o Teu Espírito, nos consolando e nos fortalecendo, fazendo-nos entender que toda dor é por enquanto, é passageira, todo sofrimento vai passar. E é nessa esperança que nós temos, que nós não murmuramos, não blasfemamos, não nos desviamos. Pelo contrário, retornamos a Ti todos os dias, com nossas vidas entregues como sacrifício vivo, santo e agradável ao Teu nome. Então, Senhor, toma-nos, nos assiste nesses sofrimentos que estamos passando, e sabemos que nunca será maior daquilo que nós possamos suportar. Então, Pai, muito obrigado, e damos graças pelos sofrimentos, pelos livramentos, pelos dias de alegria, e em tudo isso, nós sabemos que o Senhor está nos moldando, nos aperfeiçoando em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Deus te abençoe e até a próxima. Toda dor é por enquanto. A tua alegria daqui até o fim e eternamente. A alegria verá meu rosto sem lágrimas, verá raiar o dia que Jesus Cristo irá voltar nas alturas.